Eu sou Sueli Amaral, sou coordenadora do Núcleo de Gênero, Raça e Etnia do curso de Serviço Social da PUC, e que tem, como, assim, mais ou menos 2 décadas, é um núcleo que já está ficando jovenzinho. Eu estou abrindo esse evento para refletirmos com nossas queridas convidadas o tema Furando a Bolha, serviço social e a luta antirracista. Né? Os atuais acontecimentos vêm expondo e aprofundando as desigualdades sociais produzidas pelo racismo, pelo patriarcado e também pelo capitalismo, e eles atuam articuladamente na realidade social. O racismo vem sendo enfrentado e denunciado pelo povo negro desde sua chegada ao Brasil, num processo incessante de resistência a várias expressões da violência, todos os tipos de expressões de violência, ao genocídio, aos horrores, enfim, até os dias atuais. Hoje, diferentes expressões da sociedade vêm manifestando repúdio a esta violência que tem o seu caráter estrutural, institucional e interpessoal, que fere os direitos humanos, revelando que não basta não ser racista, mas é preciso ser antirracista, como afirma Angela Davis. Certamente as análises que as nossas convidadas, as nossas colegas vão socializar conosco, marcarão os debates sobre negritude e branquitude que vem alavancando posições políticas e profissionais de enfrentamento ao racismo. E o Núcleo de Gênero, Raça e Etnia do curso de Serviço Social da PUC-SP, que tem como foco a inserção da questão de gênero e étnico-racial na formação profissional dos assistentes sociais, busca cada vez mais se inserir nessa luta. Eu vou passar agora a palavra para nossas convidadas. Eu vou chamar as duas. A primeira é a doutora Matilde Ribeiro, professora adjunta da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, conhecida como Unilab, que fica no Ceará. Eu gosto sempre de lembrar que a Matilde, ela foi a primeira ministra da CEPIR, ou seja, ela implantou os programas e os trabalhos iniciais da CEPIR, e a gente sempre lembra dela com a garra que ela sempre trilhou nesse espaço. E também gostaria de chamar já a doutora Magali Almeida, que hoje é docente da Universidade Federal da Bahia, ambas, né, lutadoras históricas dentro da nossa profissão e em outros espaços, né, por uma sociedade mais justa, igualitária e pela equidade social. Eu, então, gostaria de passar a palavra para a professora Matilde, para iniciar as reflexões que ela trouxe para nós. Bom, é bastante importante que possamos aqui estar falando desse tema, acompanhada da Magali Almeida, que é companheira antiga de luta, a convite da PUC. PUC foi a universidade que eu sempre estudei, desde a graduação. Hoje eu sou professora da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que fica na Bahia e no Ceará. Eu, particularmente, estou no Ceará, na área de pedagogia. E tratar desse tema proposto, em 10 minutos, significa apenas trazer alguns marcadores importantes para analisarmos a realidade brasileira como uma provocação, né? Primeiro, eu preciso dizer que o Brasil é um país que, durante a sua trajetória, ele negou a existência do racismo, a existência dos legados deixados pela escravização, e, com isso, tornou-se um dos países onde o racismo é praticado de maneira solta, considerando que a população negra vive, desde o período da escravização e da abolição da escravidão, os mais altos índices de violência e de opressão.
nós vivemos há 132 anos da abolição da escravização e até hoje ainda vivemos a marca desse racismo rigoroso que se apresenta no cotidiano da população e no cotidiano de nossas vidas. Segundo, também trazer a reflexão de que um dos maiores problemas existentes na nossa estrutura como país, como nação, é a desigualdade. A desigualdade como uma referência de vida que coloca em situação de diferenciação e de conflitos de classe a população, e com isso perpetua as questões econômicas, sociais, políticas, de maneira a garantir uma suposta subalternidade aos brancos, aos ricos, aos homens, ficando à deriva as mulheres, os negros, os indígenas e toda uma população que necessita da estrutura do Estado, que essa desigualdade distancia dos direitos sociais, dos direitos políticos, dos direitos econômicos. Então, essas duas traduções de formas de relação, a desigualdade e o racismo, junto com o machismo e com outras formas de manutenção de poder, distanciam a maior parte da população dos seus direitos sociais e políticos. E é nesse contexto, então, que o serviço social vem se afirmando nos últimos tempos. Eu, particularmente, venho trazendo essa discussão sobre as desigualdades raciais na profissão desde o final dos anos 80, desde os congressos do final dos anos 80, e vejo que, embora tenha ocorrido grande movimentação nos últimos anos, através de campanhas, através de manifestações contrárias a essas formas de exploração e de exclusão, elas ainda permanecem, e cabe ao serviço social, dentro de um projeto ético, político, dentro de um projeto de transformação da sociedade, colocar essas questões na ordem do dia. Particularmente pelo fato de ter exercido o papel de ministra da Igualdade Racial no período de 2003 a 2008, tive a oportunidade de, junto com outros companheiros e companheiras e partidos, movimentos sociais, criar a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Esta oportunidade gerou novos aprendizados, novos conhecimentos, e algumas das conquistas destes últimos tempos nos fazem refletir sobre a importância da continuidade das políticas de promoção da igualdade racial. Conquistas voltadas às comunidades quilombolas, aos jovens das universidades, com a lei de cotas no serviço público e nas universidades, o trabalho que garante a inserção com direitos das mulheres negras empregadas domésticas no mundo do trabalho. São várias as frentes que foram possíveis serem realizadas nesse período em que estive à frente do Ministério da Secretaria de Política de Igualdade Racial, e assim também, para não esquecer da aproximação com o continente africano, o presidente Lula não só pediu perdão ao continente africano, considerando o legado negativo
que a abolição da escravidão deixou no Brasil e na relação com o continente africano, o afastamento tido pelo Brasil na relação com o continente africano durante décadas. Esse pedido de perdão também veio acompanhado de medidas para a implementação de políticas de relação internacional com esse continente. A própria Unilab, a universidade onde eu leciono hoje, é um dos produtos deste trabalho conjunto. Então, ter participado dessa experiência traz a certeza de que essas políticas, elas atuam na contramão de uma política neoliberalista, atuam a favor da democracia e de direitos, e que é extremamente significativo que elas tenham continuidade. Nós vivemos hoje, no atual governo, um desmonte dessas políticas, não só dessas, mas de várias políticas que propiciam o acesso a direitos sociais e políticos, que precisam ser resgatados. E as manifestações públicas ocorridas nesses últimos períodos, principalmente neste período que estamos em isolamento social, contra o racismo e por direitos democráticos, elas são extremamente importantes, porque elas fortalecem a luta histórica da população através dos movimentos sociais, através das instituições democráticas, por direitos, por cidadania e por vida com igualdade para todos. E é nesse sentido, então, que o serviço social deve se atentar, se aproximando dessas lutas e se aproximando cada vez mais das instituições democráticas que fazem valer a igualdade, a construção da igualdade de direitos em nossos tempos e fazendo referência ao passado de lutas e apontando para um futuro onde possamos fazer valer a frase de que não há democracia com racismo, não há democracia com fascismo. E este, então, é o alerta que nós devemos manter neste momento de reflexão sobre as questões políticas, econômicas e sociais em nosso país. Obrigada, Matilde. Vamos agora passar a palavra para a Magali, para a professora Magali, nossa companheira de tantos anos. Quero dizer que estou muito feliz de poder estar dividindo com a professora Sueli, que já conheço há muitos anos, a professora Matilde, companheira Matilde, que durante muito tempo vimos construindo um trabalho importante nesse país. Quando eu digo trabalho, eu digo que lutar contra o racismo é uma ação que exige reflexão, análise e ação política, né? Portanto, ser antirracista exige de nós, negros e não negros, a capacidade de ler a sociedade, de entendê-la criticamente e perceber os efeitos, né, da desigualdade estruturadas em uma sociedade que se relaciona a partir da exploração do trabalho e da opressão racial, de gênero e também do ponto de vista da diversidade sexual. Então, eu queria dizer que fico muito contente de estar aqui, podendo dialogar nesse tempo que me foi dado sobre essa questão que é muito importante para que a gente possa avançar no sentido de, efetivamente, democratizar o acesso do direito, dos direitos sociais para todos os grupos raciais formadores dessa nação. Né? Então, a gente parte, como a professora Matilde colocou, analisando o processo da formação sociohistórica brasileira,
do processo que, vamos dizer assim, dá o chão para a nossa sociedade ser formada através do regime colonial e escravista, né? Então, assim, pensar o que está acontecendo hoje no mundo é pensar a forma como a modernidade vai lidar com os seus projetos de desenvolvimento, eu diria até desenvolvimentistas. Acho que pensar o racismo, pensar os processos de racialização, exige de nós hoje uma análise profunda do projeto de modernidade que irá se estruturar a partir de uma relação de dominação, né, de expropriação da natureza a partir do grupo que irá alavancar esse domínio, que aí a gente está entendendo que seriam os países, ou pelo menos as regiões da Europa, né, que ainda nem se estabeleciam enquanto Estado-nação. Isso vai se estabelecer no processo de 400 anos. Então, eu diria que a primeira coisa que os assistentes sociais precisam, né, efetivamente, reconstruir, e eu diria reconstruir no sentido de olhar de uma outra forma, é como esse processo de modernidade se estabelece, como os grupos e as classes, os grupos étnico-raciais, em suas posições de classe, ao longo desse processo, vão construir formas de resistência para, evidentemente, se defender do projeto de domínio, né? Então, eu diria que a raça, enquanto uma categoria sociológica, ela é importantíssima para a gente poder entender os processos de racialização, como esse processo, durante muitos e muitos anos, foi tratado de uma forma pensando, né, a raça como uma categoria biológica e, portanto, quando pensada socialmente, foi pensada de uma forma essencialista. Então, eu acho que o primeiro, digamos, ganho que o mundo moderno vai estabelecer, isso por conta da luta dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo, né, e também o avanço da ciência, é de que raça não existe. Portanto, somos todos humanos. Ora, se isso é uma verdade científica, a gente precisa, no mínimo, questionar por que as desigualdades, as quais a professora Matilde coloca, bem acentuou, elas permanecem, né? Elas permanecem porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade que, para se manter, ou seja, a sociedade capitalista, para se manter, é necessário que ela se estruture a partir de alguns eixos para manter a divisão social e técnica do trabalho. Portanto, a questão da raça passa a ser, dentro do campo da modernidade, muito importante, e o patriarcado, que antecede a questão racial moderna, vai ser também alavancado e apropriado pelo capital para produzir essas desigualdades. Então, eu já estou, assim, com o meu tempo avançando, mas eu gostaria de colocar duas questões para a gente poder analisar o cenário, né? Que cenário é esse, né? Eu vejo hoje que essa crise, digamos, política e sanitária, aprofundada pela Covid, ela é consequência de uma crise mundial do capitalismo que vai se estabelecer a partir de 2018, né? Então, se a gente for pensar a crise econômica de 18 e a emergência de movimentos ultraconservadores no mundo, isso é muito evidente, né? Então, o capitalismo, para poder ter fôlego para produzir mais valor, a partir de 2008, ele vai lançar mão ou vai recrudescer o conservadorismo. Então, esse conservadorismo que vai estar calcado numa ideologia machista, né, e de supremacia branca, irá, vamos dizer assim, reverberar em ações de violação dos direitos humanos, além da violação dos direitos humanos perpetrado pelo Estado, uma criminalização dos movimentos sociais em defesa dos direitos humanos. Então, essas forças conservadoras, elas vão atender a uma exigência do modelo neoliberal,
obviamente, elas não são novas, mas elas vão assumir essa feição a partir desse cenário pós-2008, né? E, a partir daí, a gente vai perceber, assumindo, né, nas direções dos estados, principalmente dos estados de grande referência econômica, como os Estados Unidos, após Obama, um governo, né, extremamente conservador, que irá, vamos dizer assim, dar o tom da nova geopolítica, né? Bom, então, eu diria que o que aconteceu com o Brasil, embora possa parecer uma surpresa, já vinha sendo gestado a partir do processo de processo de redemocratização, né? O fascismo, como hoje ele se expressa, não é algo novo, né? Tanto é que a gente tem percebido uma grande expressão, não só na política, mas em todas as esferas da vida social. Eu estou, assim, aguardando que o novo ministro da Educação, que é um homem negro, né, que foi nomeado pelo presidente Bolsonaro, expresse verdadeiramente o seu ponto de vista. Eu estou até um pouco curiosa. Mas isso não quer dizer nada, uma vez que a gente também tem no Ministério da Cultura, né, na Fundação Cultural Palmares, um homem negro que defendeu a escravidão. Só para a gente poder entender que o racismo estrutural, ele não é ele é uma relação, né? Ele é uma relação econômica, ele é uma relação interpessoal, ele é uma relação institucional e ele é uma relação de mercado. E por isso eu acho que essa crise que a gente está vivendo hoje, né, ela é consequência desse recrudescimento. Bom, eu acho que, assim, em síntese, eu diria que o Serviço Social Brasileiro já de muito tempo tem se posicionado, né, contra o projeto antidemocrático, em favor dos direitos sociais e humanos e econômicos também, em prol de uma política, né, que todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, de fato, consigam ter garantido até os seus direitos, até porque produzem riqueza, e vem alguns anos, né, desde a década do final de 90, produzindo um tensionamento em relação à questão étnico-racial e de gênero, né, na compreensão das expressões da questão social. Então, eu diria que hoje, concordo perfeitamente com a professora Matilde, a nossa ação deve ser uma ação no sentido de combater o racismo institucional, sobretudo no momento onde o projeto conservador ele aparece muito forte, onde ele tenta retirar o Estado como um ator importante na regulação das relações sociais e no sentido de garantir e ampliar esses direitos. Então, eu diria que um dado muito relevante, se a gente for pensar a realidade do Covid, né, da pandemia, é a ausência dos dados do quesito raça-cor nos boletins epidemiológicos, né? Sim. Então, hoje a gente tem assim, muitas ações, tanto do ponto de vista locais, São Paulo, por exemplo, a Brasco mandou uma nota para o Ministério da Saúde, cobrando. Aqui no Estado, na Bahia, a gente também está construindo um diálogo no sentido de garantir esse dado, né, no boletim epidemiológico. Bom, esse dado, depois só me avisa o meu tempo, esse dado, ele é a discussão do quesito raça-cor, ela é muito importante, ela foi o mote de nossa luta, da luta do movimento negro nos anos 80, 90, né? E foi um direito conquistado, tanto é que há hoje uma portaria do Ministério da Saúde que coloca como obrigatório o preenchimento do dado raça-cor. Quer dizer, isso, para nós, é uma conquista importante. Por que eu acho que é uma conquista importante? Porque a última pesquisa que a gente teve sobre a população brasileira, né, a gente percebe que nós temos 56,10%, né, o PNAD mostra que nós somos 56,10% da população brasileira, ou seja, pretos e pardos. E um outro dado muito importante é que
o quesito cor preta aumentou em todo o país, foi o único quesito que aumenta de uma forma bastante interessante. Isso significa que a luta do movimento negro é correta no sentido de defender a autodeclaração, né, como uma política de reconhecimento do direito e também uma política de valorização. Então, eu acho que esse... Oi, já está acabando? Já. Isso. Mas então, para você fechando. Eu vou fechar. Então, assim, eu percebo que hoje, diante dessa crise institucional que a gente está vivendo, e essa crise política, a discussão do quesito raça-cor é importante. Acho que os assistentes sociais têm muito, muito a contribuir nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, Magali, pelas suas palavras, pelas suas reflexões, né? Então, eu queria dizer que essas nossas duas importantes colegas trouxeram importantes reflexões e análises que certamente farão parte dos nossos argumentos e ações para trilharmos como curso, como sujeitos sociais em direção à concretização da equidade social. E essa concretização envolve a todos, não é prerrogativa de nenhum grupo, mas é hora de identificarmos a dívida social para com o povo negro, iniciar o seu pagamento. Lembro aqui a importância da gente lutar pela implementação da lei que coloca a história da África e do povo afro-brasileiro e o povo africano nas nossas escolas, desde o primeiro grau até a universidade. Né? Acho que essa tem que ser uma luta que a gente tem que segurar com as mãos mesmo, né? Porque foi um avanço essa lei, mas ela precisa, de fato, ser implementada em todos os seus âmbitos, né? Eu queria agradecer muito as duas companheiras, a Matilde e a Magali, pelas reflexões que compartilharam conosco. E antes da gente encerrar, eu gostaria de agradecer, homenagear, na verdade, algumas colegas que ajudaram muito e alavancaram muito o nosso núcleo. Uma é a Beth Pinto, que faz tempo que eu não vejo, e o outro é o Grupo Gerés. Por último, eu queria homenagear a minha colega de todo dia, a professora Socorro Cabral, que idealizou e fez tudo para a gente ter esse momento tão rico com vocês. Agradeço muito. Obrigada. Muito obrigada e até a próxima, que seja logo.